Então vamos lá, vamos configurar o nosso OSPF aqui do... Deixa eu ver aqui... O nosso OSPF nos nossos equipamentos. Eu vou configurar primeiro no meu Switch Core. Deixa eu ter que botar ele aqui para minha cara não aparecer. Deixa eu ver como é que tá aí agora. Show! Como é que eu configuro o SPF no meu Switch Huawei? Tá? Como é que eu configuro no equipamento Huawei? O SPF, presta atenção em mim, presta atenção agora. O SPF eu ensino de uma forma simples. São 4 passos para o SPF básico, para mim fechar neighbor. O SPF, para quem não sabe, é um protocolo de roteamento dinâmico, que a gente chama de IGP, né? Internal Gateway Protocol, é um protocolo interno, para mim é a LAN. Tá? Enquanto o BGP a gente chama de um EGP, que é um External Gateway Protocol, e é o único que a gente tem e tal, mas a gente tem dentro dos IGPs a gente tem protocolos de roteamento dinâmico, e um deles é o SPF, que é onde eu vou fazer os roteadores trocarem rotas sozinhos, automático, tá? Sem eu dizer mais nada. Eu vou configurar uma vez e depois eu vou só manutenir. Eu vou só ficar olhando de longe. Mas o troca-troca de roteamento, eles que vão fazer. 4 passos para fechar o SPF. Em qualquer equipamento. Nesse Cisco, eu vou mostrar. Cisco, MikroTik e Huawei. 4 equipamentos. Por que eu sei que são 4 passos para fechar o SPF? Porque eu estudei o protocolo. Eu sei os LSAs que ele envia, eu sei as mensagens que ele troca, eu sei o funcionamento. E isso que você precisa saber, isso que você precisa entender, estudar o protocolo e entender esse funcionamento, tá? 4 passos. Primeiro passo, o SPF. Instanciar o SPF na caixa. A gente vai instanciar. Eu vou interrogar aqui, vou dar um SPF e vou dar um processo ID para o SPF. O que é um processo ID? É um processo interno da caixa do SPF. É interno, não significa nada. É só para a caixa entender, eu posso rodar vários processos SPF. Posso rodar até 65 mil, mas esse aqui é um. Então, o SPF, eu estou instanciando o SPF dentro da caixa, ativando ele. Segundo passo, eu vou botar um ID no meu SPF. No meu roteador, ele vai ter um ID. Eu vou digitar Router ID. Qual é o ID que eu vou colocar? A minha loopback, guerreiro. A minha loopback. Eu já escolhi a loopback por isso. Por quê? Eu vou vincular o meu processo 1 do SPF ao Router ID, tá? Que ele vai ter um identificador, que vai ser o 10.0.0.2. E por que eu faço isso? Presta atenção em mim. Por que eu faço isso? Porque se eu não escolher um Router ID, vai ser escolhido automático para mim. Aí se eu escolher um Router ID de uma interface física, peraí, outro detalhe. O Router ID não é um IP. Ele é um ID num formato de um IP, tá? Mas se eu fizer o seguinte, se eu botar o IP 172.16.10.1, esse IP tá na minha caixa, eu posso usar esse ID. Se a interface cair, o meu processo do SPF vai cair. Então eu tenho que escolher um jeito de colocar esse ID numa interface que nunca cai. Qual é a interface que nunca cai, que não está vinculada diretamente a nenhuma interface física? A loopback. É por isso que tu, quando acessa um equipamento, tu bota uma loopback privada nele. É assim que funciona, é assim que é boa prática. Tá? Porque eu vou utilizar isso em outro lugar. Então, beleza. Primeiro passo, instanciei o SPF. Segundo passo, coloquei um ID nele, né? Porque quando eu mandar meus LSAs, ele vai com esse ID. Tipo, eu vou identificar outro vizinho, ele vai falar, cara, qual é o teu nome? Meu nome é 10.002. Isso que vai acontecer. Terceiro passo. Tá? Primeiro vamos dar um Enter aqui, que o comando aqui acabou no Huawei. Tu dá isso tudo. Tá? Terceiro passo. Área. O SPF trabalha sobre áreas. Obrigatoriamente precisa ter uma área, Rodrigo? Sim, obrigatoriamente precisa ter uma área. E a gente chama isso de área 1 para N. Ou seja, eu preciso ter uma, ou eu posso ter uma e mais, tá? E a gente tem uma área especial no SPF que a gente chama de área backbone, que é a área 0, que todo o tráfego precisa passar por ela. Não vamos entrar nesse mérito, é outra aula, outra coisa, entra muito no ramo.
no mérito do SPF. Mas beleza, eu preciso instanciar, colocar um ID e colocar uma área. Eu vou digitar área. Qual a área que eu vou botar? Nesse daqui, eu vou botar área 1. Por quê? Porque aqui, essa interface, ela faz uma ligação com a área 1. Botei a área 1. Vou dar um Enter. Dei um Enter. Instanciei a área 1. Né? É como se esse equipamento aqui, ele tivesse aqui, ó. Ele está entre a área 0 e a área 1. Tá? Vocês estão vendo? Área 0 e área 1. E agora, o quarto passo para fechar o SPF. Eu dizer em qual interface ele vai mandar os pacotes de OSPF, o LSA, o Hello, onde ele vai descobrir vizinho. E como é que eu faço isso? Network 172.16.10.0, tá? 4 passos certinho. Opa, 2.0. Vou dar um espaço, vou interrogar, e a pergunta do nosso amigo, eu utilizo o wildcard? Utilizo no SPF. O que é um wildcard? É uma máscara invertida, que a gente chama. Então, deixa eu digitar aqui, isso aqui é um /30. 255.255.252, eu vou digitar 0/0/0/3. Tá? E vou dar um Enter. Pronto. Deixa eu dar um exit aqui para mostrar para vocês. Diz. Instanciei o SPF. Botei um ID. Falei uma área e falei a interface que ele vai mandar essas informações. Então, quando ele mandar as informações pela ETH, que vai encaixar o nosso 172.16.10.0, ele vai encaixar nessa interface aqui, certo? Quando ele mandar o pacote para cá, ele vai mandar com o ID 10 da nossa loopback, 10.0.0.2 e uma área 1. Tá? São informações cruciais para ter o SPF. 4 passos, ponto. Ah, tem mais? Sim, daí a gente entra no redistribuição de rota. 4 passos, fechou.